Oi, pessoal do Instituto Cidade. Estamos aqui hoje, na verdade, para conversar sobre mais um tema que atravessa a psicologia, a psicanálise, mas, acima de tudo, interessa a todos e todas e todes que circulam aí pelo espaço da cidade ou, em termos mais amplos, das relações. Para quem não me conhece, eu sou Maíra Marque Gomes, e vou aqui conversar hoje com a Maria Augusta de Mendonça Guimarães, uma amiga de muitos e muitos anos, né? Estava aqui pensando, acredito que há 24 anos, que foi desde que eu ingressei na faculdade de psicologia, né? Então, nós participamos já naquele momento de graduação de alguns projetos de pesquisa, extensão, e então a nossa parceria é de longa data, né? E hoje ela vai contar para nós sobre o que ela tem estudado mais recentemente, as questões que têm afetado, né, nesse período aí. Eu vou deixá-la, então, se apresentar e, a partir daí, a gente começa a conversar. Então, muito obrigada, Maria Augusta, pela, né, disponibilidade e pela, eu digo assim, sempre uma coragem de falar de temas que são pouco falados, né? Então, acho que isso, acima de tudo, precisa ser demarcado. Então, é contigo, Maria Augusta. Oi, Maíra, obrigada pelo convite. Boa noite para todos e todas. Realmente é um prazer estar aqui contigo, né? Você resgatou essa nossa história aí, e agora a gente nesse momento, assim, podendo, eu acho que transmitir essa temática tão importante para as pessoas, que é essa articulação entre a psicologia e as questões ambientais. Então, é isso que eu tenho estudado, a minha formação é em psicologia, atuo na área, né, como a Maíra falou aí, já faz uns bons 20 anos, e sempre tive muito interesse nas questões do meio ambiente, e me aventurei, digamos assim, agora a estudar de fato isso. Então eu estou fazendo um mestrado que busca promover esse diálogo entre as ciências naturais, as ciências biológicas e as ciências sociais, as ciências humanas, na tentativa aí de buscar soluções para essa crise ambiental mesmo que a gente vem vivendo há bastante tempo. Então, eles já estão percebendo, né, que não dá para separar as questões relacionadas ao ambiente das questões relacionadas às pessoas. Então, é necessário esse diálogo, porque se a gente for ver bem, né, a própria questão, assim, do que a gente está passando agora com a pandemia, ela denuncia o quanto, assim, o natural e o social está totalmente interligado. Então, a gente precisa estar junto para buscar essas soluções, né, porque isso que a gente está vivendo é a maior prova, assim, da forma como a gente está fazendo uso dos recursos naturais, da forma indevida, eu diria, como a gente está fazendo esse uso, né, porque hoje já se diz que a gente vive numa época denominada antropoceno. O que isso quer dizer? Que a interferência do homem, né, do ser humano, sobre o ambiente natural, ela chegou a tal ponto, a ponto de causar uma modificação no funcionamento dos ecossistemas e da situação climática do planeta. Isso não volta atrás, né? Isso já está posto já. Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, né, que desencadeou a pandemia lá na China, que foi esse fenômeno chamado transbordamento, né, que é o quê? Quando um vírus sai do seu hospedeiro natural, né, um animal silvestre, e acaba contaminando uma pessoa, né, e aí, enfim, causando tudo isso que a gente está passando. Então, essa proximidade, né, da fauna silvestre com as pessoas, ela está acontecendo justamente por conta dessa destruição do habitat natural, né? Então, acaba que esses bichos, eles não têm para onde ir, né? Eles se aproximam, né, das pessoas, das cidades, em busca do alimento deles, né? Porque, enfim, a casa deles, o lar deles está sendo destruído.
E aí, assim, eu acho curioso que daí muita gente fala assim, nossa, quem diria, né, que a gente estaria passando por isso, por essa pandemia hoje, mas, assim, muita gente disse, para muita gente isso não é uma surpresa, né, então, já tinham sido publicadas pesquisas alertando para a probabilidade de acontecer uma pandemia, né, o próprio, aquele livro Contágio, né, que acho que é um dos mais comentados, do David Quammen, ele é um escritor que ele é um divulgador científico, né, ele viaja por vários países do mundo, conversando com cientistas, e ele meio que traduz, assim, as pesquisas acadêmicas para uma linguagem mais acessível, né, então esse é o trabalho dele, ele publica vários livros, e um deles foi esse livro chamado Contágio, que foi publicado 8 anos antes da pandemia. 8 anos, né? E no livro dele já estava tudo lá, tudo isso que a gente está passando. Inclusive, ele foi no Roda Viva esses tempos para dar uma entrevista, e ele fala, assim, que ele não se surpreende, né, com a pandemia, ele se surpreende com a falta de preparo dos governantes para lidar com essa situação. E não foi só ele, né, tem um filme que, por coincidência, também se chama Contágio, que foi lançado em 2011, dirigido por aquele cineasta Steven Soderbergh, e é um filme que também, a gente está assistindo um trailer da nossa vida, do que a gente está passando agora, né, inclusive também o filme agora meio que foi resgatado, assim, várias pessoas comentando pela coincidência, né, do que está acontecendo, mas também é um filme que foi baseado em situações concretas que já vinham acontecendo. Então, esse quem diria que as pessoas se surpreendem, não é bem assim, né, muita gente já estava falando, isso já estava posto aí, e tem a ver justamente com essa forma como a gente está se relacionando com o planeta, né, então muitas pessoas falam assim, não vejo a hora, né, de voltar ao normal, que venha logo a vacina. Só que assim, né, não vai voltar ao normal, né, eu acho que é importante que a gente se atente para isso, de que assim, claro, a vacina vem, né, para nos proteger desse vírus, mas ela não resolve o problema, né, o problema que a gente está passando, ele é muito maior do que isso. Então, é como você ficar tratando uma febre e não atingir a causa do problema, né, porque esses próprios pesquisadores mesmo já estão alertando, né, que é muito provável que venham outras pandemias, né, essa não vai ser a última, e que é importante que a gente se prepare para isso, e principalmente, assim, que a gente possa repensar a forma como a gente está fazendo uso dos recursos naturais do planeta, essa que é a grande questão, assim, que a pandemia escancarou para a gente, né, só não vê quem não quer, né, isso não é um acaso, isso não foi algo assim que, puxa, que azar que a gente teve, e tomara que isso passe logo e tudo volte, não, isso é uma consequência, né, e não é um problema só de pesquisadores e de governantes, isso é um problema, na verdade, de todos nós, isso é um problema social que está acontecendo, né, é uma responsabilidade de todos, né, porque tem muito a ver com a forma também como a gente está vivendo o nosso estilo de vida, né, então a gente vive numa sociedade extremamente consumista, e que não para pensar nas suas próprias escolhas, né, e acho que é o momento justamente de refletir sobre isso, porque o problema, assim, a gente, principalmente quem vive nos centros urbanos, a gente se distanciou tanto do ambiente natural, que a gente não para refletir, a gente simplesmente vai ao mercado e compra as coisas, vai nas lojas e compra as coisas, a gente não se preocupa de onde que estão vindo essas coisas e para onde que elas vão, né? Então, a gente tem 2 problemas seríssimos aí, que é assim, primeiro, de onde que vem essas coisas? Tudo isso vem de recursos naturais, né, o que foi, né, utilizado para produzir todos os objetos que a gente consome, né, isso vem da natureza, toda a energia, né, todo o carbono que é liberado na natureza vem da produção que é necessária aí para o nosso viver, digamos assim, né, só que é muito consumo, né, são muitos
objetos de consumo e muitos alimentos também. Então, tem toda uma questão também, o problema da carne vermelha, né? E como eu falei antes, a gente não para pensar nisso, a gente simplesmente vai consumindo. E o que está acontecendo, né? Isso já foi publicado até, um estudo que fala assim, se todas as pessoas do planeta tivessem um estilo de vida como um cidadão de classe média dos Estados Unidos, mesmo do Brasil, da Inglaterra, a gente precisaria de 3 planetas para fornecer recursos. 3 planetas, né? Ou seja, isso também escancara um outro problema, que é um tópico à parte, que é da nossa desigualdade social. Ou seja, né, nós temos poucas pessoas consumindo muito, né, e muitas pessoas passando fome. É isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho achado interessante da pandemia é que eu vejo que as pessoas estão questionando se é necessário a gente ter esse estilo de vida, se a gente, de fato, precisa de tudo isso que a gente consome, né? Então, isso é um questionamento que eu gosto de fazer, né? Tipo, puxa, mas você precisa comer um sanduíche com 3 hambúrgueres? Não pode ser um só? Precisa ser 3? Né? Precisa de todas as coisas, né, que a gente acaba adquirindo. O outro problema que eu comentei antes, né, para onde que vai tudo isso? Né? Então, a gente tem um problema de onde vem e para onde vai, né, porque a gente tem sofrido aí com essa questão do lixo, que é uma questão seríssima também, né, e, de fato, a gente não presta atenção nisso também, porque a gente simplesmente joga as coisas no lixo e não se importa para onde isso vai, só que isso não evapora, né, essas coisas, elas não evaporam, elas vão para algum lugar. Né? Então, o problema é seríssimo, né, da poluição nos oceanos, né, de tudo que está acontecendo, que interfere totalmente, assim, na questão climática. Então, assim, é uma série de coisas que fazem a gente pensar, assim, que, às vezes, as pessoas falam assim, uma hora essa conta vai chegar. E não vai chegar, ela já chegou, né? Essa conta já chegou. Ela está aí já, o que a gente está passando com a pandemia é fruto disso. É interessante, né, Maria Augusta, pensar essa questão do consumismo, que muitas vezes vira até um jargão, né, e você trouxe aqui um debate que é o consumismo relacionado à desigualdade social, né, para a gente também não generalizar esse consumismo como se fosse todos e todas, né, consumindo da mesma maneira. Acho que esse é um ponto bem fundamental, né. E outro que eu queria destacar, falando dessa relação do humano, da humana com a natureza, também, né, porque muitas vezes esse uso que se faz da natureza, ele, atravessado também por esse discurso do consumo, ele se dá de uma maneira bem, vamos chamar aqui, camuflada e talvez até perversa, né? Que é quando a gente se relaciona, por exemplo, com os animais, e eu fico pensando até que tem algumas plantas, né, como se fosse por amor, né? Então, quando a gente não está explicitamente usando ou descartando a natureza, mas a gente também está se apropriando dela e fazendo um uso ao nosso bel prazer, né? Chamando isso de amor, né? Então, se você puder comentar um pouquinho, talvez isso fique mais evidente na relação nossa com animais de estimação e incluindo também os animais silvestres, né? Que a gente vai tornando animais de estimação. Eu acho que é um capítulo à parte para a gente pensar um pouco essa relação danosa que o humano tem também com o ambiente. Né? Esse é um ponto bem importante, né, Maíra, e delicado até, né, porque hoje em dia as pessoas têm até uma relação com os pets, por exemplo, que é muito estreita, né? Então, você tocou nessa questão, assim, da questão do amor, né, porque é uma palavra muito usada e de fato, né, a gente sabe que o ser humano, enfim, tem as suas necessidades afetivas, né, a necessidade de amar, de ser amado, e que muitas vezes isso acaba sendo transferido para os animais,
né? Os animais acabam entrando nas famílias e ocupando um lugar, assim, realmente de um destaque, né? Até aí tudo bem, né? Eu acho que o problema é quando a gente começa a tirar esse caráter de animal, do próprio animal, e humanizar o animal, né? Ou seja, projetar características humanas nesse bicho, né? E, digamos assim, na melhor das boas intenções, né? Isso é feito na melhor das intenções, digamos assim, né? Muitas vezes até de uma forma inconsciente, né? De que, nossa, né? Ele é super bem cuidado, eu amo muito o meu pet, o meu bichinho e tal. Mas a questão que eu coloco, assim, até que ponto que as necessidades desses animais estão sendo levadas em conta, né? As necessidades que eu falo, assim, no sentido, assim, desse traço, desse caráter de bicho mesmo, de bicho da natureza, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo, assim, gato, cachorro, assim, que tá no colo, às vezes naqueles slings, naqueles canguruzinhos, assim, como se fosse um bebê, né? E já me incomodou várias vezes, assim, de perceber o desconforto do animal, de estar ali, né? Animal com sapatinho, a roupinha, aquelas firulas todas, né? Que as pessoas acham lindo e tal, né? Mas até que ponto que o teu bichinho realmente está confortável naquilo? Outra coisa que me agonia quando eu vou em parques, assim, e os bichos sempre muito presos na coleira, assim, muito amarrados, muito perto do dono, né? Os donos não deixando esses bichos correrem, né? Explorarem o ambiente, né? Como se fosse realmente um filho, e um filho, assim, numa posição super protetora, assim, de quem está sendo super protegido, que não é bom nem para uma criança, muito menos para um bicho. Então, e isso é algo que vem acontecendo com mais intensidade até ultimamente, porque isso é um fenômeno social, né? As pessoas têm tido menos filhos, e paralelamente a isso, elas estão tendo mais animais domésticos. E acaba que é muito projetado sobre os animais essas necessidades afetivas das pessoas. Eu fico até pensando que quando alguém tem um filho ou uma filha, em algum momento, se tudo correr bem, esse filho e essa filha vão demarcar uma diferenciação desse adulto ou dessa adulta, né? Então, vão demarcar uma existência em separado, né? O que parece que é mais difícil acontecer no caso de um animal, né? Então, eu fico até me perguntando se essas tentativas de humanização do animal funcionam justamente porque eles são mais vulneráveis, né, do que um humano, uma humana, que em algum momento vai se diferenciar porque circula em outros espaços, né? Então, tem mais possibilidade, talvez, de desenvolver uma existência em separado, né? Agora, há poucos dias, eu conversava com uma veterinária e ela me contou algo assim que me surpreendeu muito. Ela disse que a profissão dela, de veterinária, é a profissão em que mais há suicídios, né? Ela não soube me passar a referência, mas eu conversei com ela sobre, nossa, mas o que faz sofrer um veterinário, uma veterinária, né? E ela estava comentando que existem aqueles donos e donas que levam o animal e esperam que o animal vai voltar 100% para eles, né? Então, eles não se responsabilizam, por exemplo, pelo tratamento que precisaria ser seguido, né? Ou por uma mudança de estilo de vida. Então, é como se eles, de fato, não se responsabilizassem por aquele cuidado, né? Então, ela usou a palavra objeto, ela chegou a usar, né? Que parece que o animal se torna, de fato, um objeto que ele quer usar para fazer alguma propaganda de si, né? Seja uma propaganda de alguém que sabe cuidar de alguém, né? Seja propaganda de alguém necessário. E ela contou também que, lógico, existe esse sofrimento e existe também a questão da eutanásia, né, de animais. Ela usa essa expressão, assim, que no caso dos humanos, das humanas, ainda enfrentamos um debate longo
Mas no caso dos animais é bem comum que eles se deparem com esse conflito ético, né? Será que é o caso, né, de eu, né, amenizar esse sofrimento ou não? E talvez falando de ética, né, Maria Augusta, a gente poderia conversar um pouquinho, porque a gente está falando de ética de consumo, ética de cuidado, né, ética nas relações. Acho que essa temática da ética também é bem bacana de dialogar, né, com quem estamos falando, né? Porque se for pensar nisso que você está trazendo, né, a gente pode pensar nessa questão da ética utilitarista, que muitas vezes é o que está em jogo, assim, na relação com a natureza e com os animais, né? Que quer dizer o que isso? Que os recursos naturais estão aí para satisfazer as necessidades do homem, né? Então, é uma coisa utilitária, assim, né? E os próprios animais também, né? Por mais que hoje, né, depois, né, da Conferência de Estocolmo, né, que foi a primeira conferência sobre o meio ambiente, depois a Rio 92, as conferências das Nações Unidas, né, isso tem se modificado bastante, né, hoje a gente tem mais uma ética que se diz assim, que é a ética de conservação dos recursos, né, que é essa ética que está mais ligada à questão da sustentabilidade, né, e você fazer um uso sustentável dos recursos naturais, de forma que você não prejudique as gerações futuras, né? Então, já está mudando, né? Até porque hoje a gente já sabe que os recursos naturais são finitos, que eles podem acabar. Isso é recente, porque até então as pessoas achavam que isso era infinito, né? Que não ia acabar nunca, né? Então, hoje já se sabe, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo hoje toda essa questão da sustentabilidade e tal, essa ética utilitarista, ela ainda prevalece bastante, né, se for ver na prática, assim, né, a gente acaba achando que a natureza, que os animais, que eles estão aí para nos servir, né, ao nosso bel prazer, né, então, voltando àquela questão do objeto, que você falou, de colocar o animal no lugar do objeto, a gente vê isso todo o tempo, né, seja com os domésticos, que você estava dando os exemplos ali. Claro, né, gente, não dá para a gente generalizar, eu acho que é importante que isso seja dito, né, a gente está fazendo um recorte, assim, de alguns tipos de relações que se estabelecem, mas que não são poucas, né, e seja também até com essa questão dos animais silvestres, porque a gente estava falando dos pets, né, e tem uma questão muito séria, né, que envolve hoje a domesticação de animais silvestres, né, ou seja, pessoas que querem ter animais silvestres como se fossem animais domésticos. Então, isso é um problema gravíssimo, por exemplo, em países do Oriente Médio, né, em países asiáticos, né, que tem aqueles magnatas, assim, que eles compram filhotes de grandes felinos, né, da chita, de tigre, de leopardo, de leão, para ter nas suas propriedades, né, só que como é que esses filhotes chegam até eles? Eles chegam pelo tráfico, né, eles chegam pelo mercado negro, então, é uma crueldade, né, porque as mães são caçadas, né, e eles pegam os filhotes e vendem, né, e aí esses filhotes crescem como se fossem os gatinhos dessas pessoas, né, eles crescem ali na coleira, né, e aí andam para baixo, para cima, que nem você tinha falado, ostentando isso, né, como se estivesse, assim, mostrando para o outro, olha aqui o meu troféu, né, e muitas vezes, assim, com um argumento também do amor, né, eu tenho o bicho porque eu amo o bicho, porque eu estou tirando ele dos perigos da natureza, né, então eu estou cuidando, ele está sendo muito bem cuidado, e de fato, né, podem ser animais extremamente bem alimentados e que estão protegidos, mas as necessidades desses animais, enquanto animais, elas não estão sendo satisfeitas, né, esses animais, eles pertencem à natureza, né, eles precisam pegar sol, eles precisam correr, eles precisam caçar, o lugar deles não é ao lado de um ser humano, né, então essa questão do amor, ela fica muito questionada, né, porque o amor, de fato, se a gente for pensar, né, o que seria, né, um amor verdadeiro, ele implica numa condição de um respeito ao outro, o respeito pela singularidade do outro, né, isso vale para relações humanas e para relações com animais também, né,
É a mesma coisa quando a gente tem esse ditado popular que fala, né, os filhos são para o mundo, né, então o dever dos pais é criar os filhos, amá-los para o mundo, né, para que eles cresçam e vão para o mundo, né, dentro das suas possibilidades e de acordo com os seus desejos próprios, né, isso implica, então, numa noção de respeito, né, então, que amor é esse que você tira um animal do seu habitat natural, você acorrenta esse animal, né, você faz dele uma espécie de um troféu. Quem é que está se beneficiando nessa relação? E eu estava aqui pensando, né, que nessa questão do amor se tornar quase que um álibi, né? Então, eu fiz por amor. Hoje a gente até questiona quando se usa esse argumento para, por exemplo, crimes passionais, sendo que não é tão recente que o direito também deixou de dar voz a esse tipo de argumentação, que antes funcionava até como um atenuante, né? É claro que atravessado por uma ideia machista, mas muitos homens eram ouvidos quando usavam como álibi o amor, né? E aí fiquei pensando aqui, como muitas vezes se faz isso como animal, é bacana que você fez essa relação do amor também entre os humanos, né? E lembrei de uma história, assim, né? De quando o amor, ele serve para perpetuar uma vida ou para tornar a vida um valor em si, né? Então, eu lembrei de uma história que eu escutei em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu visitei um parque, né? O único parque municipal, os outros lá, todas as outras atrações são de iniciativa privada. E nesse parque, eu conheci um rapaz que estava cuidando de uns búfalos. Bom, né? Tinha lá os búfalos para as pessoas montarem em cima do búfalo, né? Coisa que já é impensável, né? Você pensar um búfalo domesticado ao ponto, né, de permitir que um humano monte. Mas eu conversando com ele me contou a história de um búfalo albino que estava isolado dos demais, e aí ele me contou o seguinte, que na verdade o que acontece é que, bom, os búfalos não aceitam o búfalo albino, porque para eles é como se isso fosse, né, um indicativo de doença, enfim, e aí houve uma briga numa certa madrugada lá, e os búfalos, quando ele ainda era filhote, né? Então ele tinha os chifres mais vulneráveis, e nessa briga os outros búfalos conseguiram arrancar o chifre dele, né? E, bom, para não deixar esse búfalo morrer, porque aí nós temos esse ideal da vida como um valor em si, esse búfalo estava sendo mantido ainda que com, imagine, aqui a cabeça aberta, né, aparecendo o cérebro, com uma medicação para tentar, né, conter a infecção, né, por conta de mosquitos e tal, mas faz a gente pensar, né, como às vezes a gente também projeta nos animais essa ideia de que eles gostariam de viver acima de qualquer coisa, né? E eu falava lá da eutanásia, né, dos veterinários e veterinárias se questionando sobre isso, e como essa questão, se a gente precisaria debater isso em relação aos humanos e humanas, imagine quando isso é difícil até para falar dos animais, né? Então, os animais, no ambiente deles, talvez eles vivessem menos do que vivem conosco. E muitas vezes a gente justifica os nossos atos e até as condições às quais a gente obriga o animal a estar, por isso, né? Não, mas ele vai viver mais, né? Que bom, o gato no ambiente dele ele viveria tantos anos e, né, comigo ele viveu não sei quantos anos, né? Como se isso fosse, então, um amor, né? Eu acho que essa relação da vida como um bem em si é bem também possível, né? De se fazer, né? Uhum. Eu acho que isso é bem interessante, Maíra. A gente estava conversando sobre isso no meu grupo de estudos esses dias, até foi coincidência você tocar nesse assunto, porque a gente estava falando exatamente disso também, em relação aos próprios passarinhos que são engaiolados, né? Que muitas vezes também vem esse argumento, assim, que cuida muito bem, que ele está protegido, né? Que é bom para ele estar ali, né? E eu lembro até que isso é uma questão que me toca muito desde criança, assim,
me dava uma dor no coração absurda, assim, quando eu via os passarinhos na gaiola, porque eu acho isso uma das maiores crueldades que se pode fazer, né? Você retirar, né, um animal, assim, do seu ambiente por um capricho humano, porque não tem outra argumentação, né? É porque você gosta do canto daquele bicho, você quer ele só para você, né? Então, esse argumento de que, mas eu amo, eu gosto, eu cuido muito bem. Eu lembro até que a minha mãe, ela me consolava, ela tentava me consolar, porque eu queria soltar todos os passarinhos, né? Eu queria ir lá, abrir tudo aquelas gaiolas e soltar todos eles. E ela tentava me consolar, dizendo que não ia adiantar, porque eles iam morrer, porque eles não sabiam procurar o seu alimento, né? Obviamente, isso não me convenceu, né? Mas, de fato, ele não sabe, daí alguém precisa alimentá-lo, e entra nessa questão de que, eu amo, ele está sendo muito bem cuidado, e o que a gente discutia esses dias era justamente isso, assim, tá, mas e se eu chegasse para você e falasse assim, olha, a vida é perigosa, né, tá cheio de riscos por aí, então, assim, eu vou cuidar muito bem de você, estou falando com um ser humano, né, eu vou cuidar muito bem de você, né, eu vou te alimentar, eu vou te dar todo o carinho do mundo, só que você vai ter que ficar aqui preso, você não pode mais sair, né, o custo disso é a privação da sua liberdade. Será que a gente ia querer? Né? Quem será que ia escolher isso? Ou será que a gente não ia preferir estar vivendo e correndo os riscos inerentes a estar vivo? Né? Porque isso são os riscos de estar vivo. Né? Então, acho que isso que você fala, assim, é muito importante, assim, porque mostra o quanto a gente tem essa tendência, assim, de projetar, né, coisas que seriam nossas, de nossas ideias, né, do que a gente imagina que é o melhor para aquele bicho, né, sem nem saber realmente, sem ter esse olhar mais atento para o que são as necessidades desse animal. E a gente faz isso tudo em nome do amor, né? A gente faz isso com os humanos e humanas também. A gente quer transformar o outro de modo que ele atenda ao que a gente imagina que ele deveria ser, né? E inferniza o outro para que ele se torne isso, né? Então a gente, de fato, desrespeita aquilo que muitas vezes é o que há de mais singular, né? Por exemplo, você falou de um passarinho voar. Então, você privar um passarinho de voar, você está privando ele, talvez, do que seja aquilo que mais o identifica, né? Enquanto espécie, enfim. E como a gente se autoriza a fazer isso em nome do amor? Acho que a psicanálise, pensando aqui, né, já na psicanálise, ela ainda talvez se questionou pouco a respeito, né, especialmente o Freud, porque no momento em que ele escrevia, talvez isso não fosse uma preocupação tão urgente, mas ele já falava, né, dessa relação do homem com a natureza, assim, né, por onde que pode passar os afetos, né, que podem atravessar essa relação do homem com a natureza, né? Sim, ele tem essa passagem bem clássica, né, no texto O Mal-Estar da Civilização, que é um dos textos mais conhecidos dele, que foi escrito no final da década de... no começo da década de 30, em que ele fala que uma das 3 fontes de sofrimento para o humano é a sua condição de fragilidade perante a natureza. Né? Então, perante a grandiosidade da natureza, nós somos frágeis, né? E isso causa um sofrimento. Né? Então, a gente pode pensar aí que muitas das construções, das invenções humanas, né, ao longo de toda a história da humanidade, elas foram feitas para tentar driblar um tanto disso, né? Para dominar um tanto da natureza, né? Para a gente ter um pouco de uma sensação de segurança dentro desse mundo, né? Que, na verdade, assim, a gente não está seguro, né? A pandemia veio aí para escancarar isso, né? Tem um vírus que a gente nem enxerga, mas olha a capacidade dele de mexer com todas as nossas estruturas civilizatórias, né? Então, é aquela história, a natureza não precisa da gente. Se a gente for extinto, ela vai ficar ótima, vai ser muito melhor para ela, né? Mas a gente, sim, a gente precisa da natureza e a gente está, de certa forma, ela nos mostra a nossa condição de mortais,
né, de incompletos, né, de vulneráveis, né, que essa é uma condição humana, né, só que infelizmente a gente não quer acreditar nisso, né, a gente luta muito contra isso, né, é difícil aceitar, né, e acaba que, né, a sociedade, a indústria capitalista é que melhor se aproveita disso, porque ela vende uma ideia que a gente quer comprar, que é a ideia de que esses objetos vão nos preencher, né, que a gente vai ser mais, se a gente comprar tal coisa, a gente vai ficar mais bonito, mais rico, mais popular, e dessa forma a gente vai ser mais poderoso. Então, tem muito aí uma questão de poder, né, o ser humano tem essa questão, né, de ficar numa busca por algo que o complete, que o preencha, que traga esse poder. E a ideia também de que vai haver, em algum momento, a possibilidade de nós nos assegurarmos de tudo, né? Então, eu fico pensando nas indústrias de segurança, assim, né? Como elas vendem 500 mil dispositivos, né? Por quê? Porque há, sim, uma ideia de que você pode chegar ao ponto de que você vai controlar todas as variáveis que te coloquem em risco, né? Então, esse caminhar pela vida, admitindo o acaso, ele ainda é muito difícil para nós, né? Admitir que há o fator sorte, há o fator azar, e a gente, às vezes, se utiliza de alguns discursos também, como da meritocracia, né? Que é uma forma também de querer assegurar algum controle, né? Então, do tipo, o que vai acontecer no meu futuro, eu tenho o total controle, porque depende de mim aquilo que vai acontecer comigo, que eu vou ou não vou conquistar, né? Então, essa ideia de grandiosidade, né, do humano, ela se manifesta em várias questões, né? Estava aqui pensando na relação com a natureza, como quando a gente tem uma mudança na perspectiva do olhar, né? Então, por exemplo, você falava de um vírus. Então, quando se olha no microscópio, é assustador, né? Pensar que coisas que você não consegue enxergar a olho nu, elas podem te matar, inclusive, né? Além de te incomodarem demais, no mínimo, né? Ou quando a gente olha para também imagens num planetário, e aí no planetário eles tentam, né, trazer alguns números para a gente ter dimensão dos tamanhos, mas são, ou até do tempo, né, de existência, né, do universo, e é tudo muito grande, né? Mas tanto nos dois vieses, tanto lá no microscópio quanto no planetário, a gente tem algo em comum, né? Que é a ideia de que o humano, ele de fato, ele é vulnerável, ele não consegue controlar, né? E muito menos, então, controlar o outro, né? Seja um outro humano, seja a natureza, né? Isso me faz pensar, por exemplo, você estava falando, eu estava pensando na questão da caça, né? Que é um problema muito sério, né? Que a gente tem quando a gente pensa na extinção, né? De muitos animais, né? Então, muitos estão sendo extintos e a caça é um grande problema, né? E muitas, quando a gente pensa, né? Mas por que caça? Muitas vezes esses animais estão sendo caçados por esporte mesmo, né? Mas e o que está na base desse esporte? É justamente essa questão do poder, né, de uma tentativa de se sentir superior, né, porque, enfim, né, um animal de grande porte, um mamífero de grande porte, uma onça, por exemplo, né, ela tem uma representação, né, de um animal que é forte, de um animal perigoso, de um animal que ao mesmo tempo encanta e dá medo, né? Então, caçar um animal desse traz uma representação, né, que entra nesse lugar, assim, de um troféu mesmo, né? Eu não estou caçando para comer, porque eu estou com fome, como é na natureza, né? Você não vai ver nenhum animal caçando para ter poder, os animais caçam para comer, né? Então, o ser humano é o único que caça, porque ele está, muitas vezes, movido pelo quê? Né, por essa ânsia, né, de dominação, né, de poder mostrar para si mesmo, claro que isso, né, Maíra, isso, na grande maioria das vezes, é inconsciente, né, isso não está numa esfera da consciência para a pessoa, né, mas quando você começa a investigar um pouco, isso vem à tona, né, então,
é um movimento em relação à fauna silvestre, né, um movimento destrutivo em relação à fauna, né, para quê? Para eu me sentir mais empoderado, né, para eu ter essa sensação que você falava, assim, a gente não tem controle, né, das coisas, né, mas ali, de repente, eu me sinto mais no controle, eu me sinto forte, né, me sinto capaz. Então, isso é um problema gravíssimo que a gente tem hoje, quando a gente pensa nos animais que estão ameaçados de extinção e que, infelizmente, quem sabe vai ficar mais grave ainda com a liberação das armas, né, inclusive para caça. É um problema social também, porque, assim, muitas vezes, né, os guias, né, que levam esses caçadores, né, para dentro do mato, são pessoas, assim, de uma condição social muito precária, mas que são pessoas de comunidades locais, que conhecem ali a região, né, que moram, né, perto, né, de uma região de natureza, em que tem fauna silvestre, né, e que acabam servindo de guias, né, eles muitas vezes conseguem a sua fonte de renda servindo de guias para pessoas de alto poder aquisitivo, que se deslocam, né, para fazer esse esporte, para caçar por lazer, né, por lazer, simplesmente pelo prazer, né, de matar. Então, é uma questão muito complexa essa. E até nisso que você toca, né, Maria Augusta, o prazer de matar, né, é interessante também pensar quando se utiliza aquela palavra monstruosidade, né, ou animalidade, quando a gente pensa e chama alguém, né, ele é um animal, né, ou ele é um monstro. Muitas vezes a gente usa essa expressão de uma maneira completamente equivocada, né, você falou bem, o humano é o único que, por exemplo, vai matar por prazer, né? Então, quando se usa a expressão monstruosidade para explicar coisas bárbaras, né? Coisas do campo do mal, né? Que o humano comete, muitas vezes se explica dessa maneira, né? E que é completamente equivocada, porque não tem como julgar ou até analisar as ações de um animal a partir desse polo bom e mal, né? No humano isso é possível, esse julgamento, né, de valor, mas quando se pensa no humano, não, né? Então, quem é capaz de monstruosidade, né? Até a própria noção de doença, de patologia, ela também muitas vezes não serve, né, para explicar muitas ações humanas, muitas maneiras de pensar e sentir, né? Então, aquilo que é o normal do humano, aquilo que é próprio do humano, talvez inclua, sim, coisas bastante más, né? Formas de pensar, de agir, né? É bem complexo isso, né, Maíra? Porque, bom, o ser humano é complexo, a gente que estuda psicanálise sabe disso, né? A gente é tomado por ambivalências, né, por essas dicotomias, assim, do bem, do mal. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante, da questão do julgamento, né, da gente poder singularizar também as situações, né, ao invés de generalizar, né, para atos monstruosos, é isso, é aquilo, né, e acho que é importante considerar no caso a caso. Eu estou trabalhando com isso na minha pesquisa, isso que eu mencionei da questão da caça, né? Porque, por exemplo, muitas vezes tem questões culturais que estão envolvidas aí, né? Por mais que exista, a gente tem a lei, né, que proíbe a atividade de caça, mas muitas vezes isso não é suficiente para impedir essa ação, né? Porque a pessoa está tomada ali por questões, assim, de uma identificação com o pai, de uma identificação com o avô, né? Que isso foi transmitido de geração para geração, né? Que isso é algo compartilhado na família ou na comunidade. Ah, mas o meu avô caçava e ele ensinou meu pai ensinou para mim, né? Então é todo um trabalho que a gente precisa lançar esse olhar realmente assim mais amplo, né? Para entender realmente essa relação do humano com a natureza, para não cair muitas vezes em reducionismos, né? De situações que são bastante complexas. Né? Então é justamente por isso que as ciências biológicas, a própria ecologia, né, que eles estão procurando esse diálogo com a psicologia, né, e com as ciências sociais, né, porque é fato, assim, que o ser humano de todas as espécies, a mais complicada, né. Isso
Eu acho que está muito claro, assim, né? Então, é muito fácil você lidar com um bicho, né? Entender o comportamento de uma onça, né? Do jacaré, isso é muito fácil. Agora, do humano, é bem mais difícil. Envolve nuances, assim, muito mais complicadas. E até a questão da aprendizagem, né? Que, assim, para um animal, muitas vezes aprende até resolver alguns problemas matemáticos, se a gente pega, né? Os primatas, e o humano, ele não consegue entender que ele, né, tem que lidar com o lixo de uma outra forma, que ele tem que lidar com a eletricidade de uma outra forma, né? Ele não consegue entender com a água, né? Por mais que se explique. Porque muitas vezes se tenta encontrar a razão do humano continuar agindo como age com a natureza a partir de um viés muito racionalista, né? E como você bem falou, o que está envolvido não é falta de informação necessariamente, né? Nós temos outros motores aí, né? Que levam a essa situação, né? Que vivemos. Isso é o maior desafio que a gente tem, que eu vejo, assim, nessa minha articulação que eu tenho feito, né, tá sendo muito bacana, assim, esse aprendizado, assim, essa troca com outras disciplinas, outras áreas, né, com pessoas da área da biologia, da ecologia, porque é o maior desafio, essa questão, né, por que as pessoas agem como agem, né, por que elas fazem as coisas do jeito que fazem, né, seria tão mais simples, né, se fosse só uma questão de entendimento, né, então, a gente vê, eu vejo, né, todo dia no jornal, né, ali os médicos suplicando, pelo amor de Deus, gente, o que vai precisar para vocês entenderem, né, que é necessário isolamento social, por exemplo, né, faz um ano que a gente está vivendo isso, e eu vejo os médicos ali agoniados, já quase sem saber o que fazer, né, para tentar, né, trazer algo, conscientizar, né, então é um desafio. Realmente a gente está às voltas com algo, com nós, né, com a nossa própria sociedade, que acho que, assim, tomara, eu penso assim, tem muitas pessoas falando isso, e eu entro nessa onda também, tomara que essa pandemia tenha vindo para mostrar para a gente alguma coisa, né, no sentido da gente repensar essa forma de viver. E até assim, né, Maria Augusta, a gente ter liberdade para escutar como o humano, a humana, é capaz de se fazer mal também, né? Porque quando você diz assim, olha, a gente fala 500 mil vezes que não pode, que tem que usar máscara, não pode, né, se aglomerar, e aí o humano vai lá e faz exatamente isso. E o animal não, né? Se come alguma coisa que está ruim, ele vai fazer o quê? Vai fazer o necessário para ele ficar bem, né? Então, quando a gente pensa no humano, realmente a gente transita aí por outras questões, né? Quando se pensa também porque as pessoas se envolvem em relacionamentos abusivos, né? E aí fica aquela pergunta, por que continua mesmo aquilo trazendo um malefício, né? Por que continua, né, bebendo se está quase morrendo? Por que continua fumando, né? E outras questões, né? Então, acredito que esse diálogo nosso aqui sobre essa relação dos humanos, das humanas com os animais, nos possibilita pensar, acima de tudo, sobre o que é a humanidade, né? Acho que é isso que a gente vai constatando, né? Talvez seja uma grande possibilidade para a gente conhecer os humanos e as humanas, né? Nessa tentativa de entender os animais, né? A relação com certeza, Maíra, com certeza, eu acho que nisso a psicanálise que nos ajuda muito, né, porque ela traz justamente essa questão do que não é da ordem da consciência, né, desses comportamentos destrutivos, né, e autodestrutivos dos seres humanos, né, então isso acho que ajuda muito, né, para a gente pensar aí nessas possibilidades de trabalho, e como eu falei no começo, né, é uma crise socioambiental, né, a pandemia ela só está dentro de algo que é muito maior, né, e é socioambiental mesmo, é bem como você falou, né, através disso, quem sabe a gente, se a gente estiver propenso, aberto para isso, a gente possa evoluir um pouco mais, né, quem sabe, como pessoas, como sociedade, né, porque acho que está mais do que claro, assim, que o nosso sistema ele está falido, né, o sistema capitalista e a forma como a gente tem se organizado enquanto sociedade, não dá mais, né? Seja para a saúde do planeta, seja para a saúde das pessoas, né? E eu estou falando de saúde física
de questões básicas de nutrição mesmo, né, porque a gente tocou nessa questão do problema da fome, e de saúde mental, né, de saúde mental também, né, porque assim, né, essa história de que, vamos ser super consumistas, comprar o máximo que der que a gente vai ser feliz, isso também já está caindo, né, por terra, isso não está também se sustentando muito, tem muita gente questionando isso já, né, querendo mudar o estilo de vida, né, vários movimentos que a gente vê por aí, movimento minimalista, movimentos slow food, né, movimentos que questionam, né, essa forma de viver, né, por quê? Porque as pessoas estão percebendo que, olha, acho que não está dando boas, né, como diz adolescentes, não está dando muito certo isso. E eu acho que a gente pode, né, encerrar por aí, porque a gente está também falando desse alerta, né, que só não escuta quem não pode ou não quer, né, e aí fica o meu convite também para conhecer os pró-carnívoros, né, que na verdade é um grupo de pessoas que também se propõe a repensar justamente esse estereótipo que às vezes se deposita sobre os carnívoros, como se eles fossem os perigosos, como se eles fossem os maus, e como então se justificasse o extermínio, né? Então, eles falam de grandes mamíferos, onças, por exemplo, mas fica aí, para mim, é muito importante esse convite, porque já de imediato a gente se obriga a suspender algumas ideias muito rápidas, né, que a gente faz, né? Então, Maria Augusta, eu gostaria de saber se você gostaria de colocar mais alguma coisa, mas eu penso que a gente já passou bastante aí diálogos, assim, bem importantes, né, pessoal? Eu acho que é isso daí, Maíra, acho que a gente falou coisas legais, interessantes, obrigada pelo convite, né, eu acho que esse é um assunto muito importante, que a gente tem que mesmo trazer à tona, debater, fazer circular, né, claro que tem muito mais coisa para ser dita, mas eu acho que por hora, tomara que a gente possa ter plantado algumas sementinhas por aí, né, para incitar um debate. E não é a primeira psi que eu vejo, depois de algum tempo, escutando humanos e humanas, se dirigindo um pouco mais para a natureza, né? Gostando um pouco mais desse lugar do silêncio, talvez, né? Do silêncio e do equilíbrio, vamos chamar assim, né? Então, acho que a gente se dirige em alguns momentos para ali, buscando algumas coisas, né? Também, não tanto a Maria Augusta, mas me interessa muito estar com a natureza, né? Estar com mato, perto disso, né? Com flores, com animais em geral. Um abração, muito, muito obrigada, Maria Augusta, pela participação. Um abraço, Maíra. Até mais. Até mais.